Vamos falar da parte física deste temperamento. O biotipo físico do fogo, ele é um dos que menos apresentam características específicas. Essa condição nos fornece as seguintes características. Primeiro, rosto. O rosto, fogo, é um rosto em forma de triângulo invertido. Além disso, ele tem o triângulo invertido, ele vai ter também uma tendência a ser careca ou ter entrada laterais no cabelo. Então, as entradas do cabelo, o crescimento do cabelo se faz mais a nível posterior. E essa situação caracteriza um rosto fogo. Além disso, Maciossa coloca no livro dele de diagnóstico que os dentes largos podem ser indicativo do temperamento fogo, podem ser indicativo de um biotipo fogo. Então, o rosto triangular, tendência a ser careca, tendência à entrada de cabelo mais posterior e agora também dentes largos, tá certo? Seguindo, ele vai apresentar uma mão pequena, vermelha e bem macia, tá certo? E normalmente a mão pode estar suada. Mão pequena, vermelha e macia, lembra, ele não apresenta características específicas tão marcantes quanto os outros elementos. Desta maneira, o tronco é apresentado, o tronco e abdômen é apresentado de forma proporcional. Ele não tem tendência a engordar, não tem tendência a ser magrelo como o metal, então ele se apresenta de maneira proporcional. A pele é mais clara, tá? E ele é mais compacto, lembra, proporcional. Os braços e as pernas, membros inferiores e membros superiores, também se apresentam num tamanho adequado e proporcional a todo o corpo, principalmente ao tronco. O tônus muscular, ele é um tônus muscular positivo, tá certo? As pernas também se apresentam de uma forma proporcional, lembrando que eles não são tão magros como o metal e não tem aquele diâmetro carnudo, aquele diâmetro redondo da terra e não apresentam a definição do madeira. Daqui a pouco a gente vai perceber que as características físicas do elemento fogo estarão sendo dispostas, estarão sendo analisadas e observadas a partir da eliminação das outras características, tá certo? Mas seguindo, ele é normalmente baixo, ou é normolíneo ou é brevilíneo, e também apresenta a pele branca. Mas na pele branca, a tendência, se ele sair ao sol, é ficar muito vermelho. Ele é muito sensível ao sol. Os olhos podem ser claros, o cabelo pode ser loiro, tá certo? Em resumo, é um sujeito que fala muito, muito sociável, engraçado, até certo ponto polêmico, carrega como lema me ame ou me odeie, tá certo? É um sujeito otimista em equilíbrio, quando está estável emocionalmente é muito otimista e positivo. É um sujeito que pode apresentar um comportamento até certo ponto mentiroso, falacioso, megalomaníaco e empolgado. Tá certo? Essas características formatam a base do temperamento fogo, formatam a estrutura desse temperamento. E uma estrutura de temperamento interessante, pois é o elemento fogo, a essência Shen, que coordena as funções psíquicas de qualquer um de nós. Deste modo, fica o recado, e é importante analisar que uma alta sensibilidade emocional, uma pessoa carregada demais no choro, carregada demais na emoção, tem problemas no elemento fogo, apresenta uma instabilidade emocional muito grande. Aquela pessoa que chora com muita facilidade, que vê um cachorrinho na rua e chora, vê um filme e chora, vê alguma maldade e chora, não é normal. Essa sensibilidade excessiva demonstra uma instabilidade emocional caracterizada, ou que caracteriza o desequilíbrio dessa personalidade fogo.
Lembro então que fica fácil analisar o desequilíbrio dessa estrutura. E para fechar essa segunda aula, entendam, um temperamento, um biotipo nunca pode ser fechado por características emocionais ou características de comportamento. Porque o comportamento, ele sim vem de uma necessidade, mas talvez eu tenha uma outra necessidade disfarçada que entra na estrutura de um outro elemento e faz com que eu tenha essas características. Sempre, então, é importante estarmos atentos à estrutura física. Essa, sim, demonstra as minhas reais características de temperamento. Patologia é uma das, comportamento, um dos. Porém, comportamento e patologia não pode determinar o meu biotipo. O que é mais confiável é a estrutura física